Eu, na qualidade de coordenador da Comissão Política Nacional do PSD, de porta-voz do partido, tenho-me deslocado várias vezes no território e realizado um conjunto de reuniões de trabalho para poder colher preocupações, opiniões e também me poder inteirar de forma detalhada sobre alguns dossiês regionais que são da máxima importância para o desenvolvimento do país. Hoje realizamos este encontro, o Sr. Presidente da Câmara de Porto, o Sr. Presidente da Associação Comercial do Porto, estarei também com o Sr. Bispo do Porto hoje à tarde e isto permite-me recolher um conjunto de informações que são determinantes para um conjunto de iniciativas que o PSD pretende levar a cabo e que se integram e se articulam com o trabalho que está a ser feito pela Comissão Política Distrital do PSD pelos deputados do Porto. E, portanto, foi muito relevante esta conversa com o Sr. Presidente da Câmara do Porto e com o Sr. Presidente da Associação Comercial do Porto, permitiu falarmos sobre a questão dos transportes, sobre a questão do turismo, sobre aspectos que têm a ver com a necessidade de imprimir em alguns dossiês uma maior dinâmica no sentido de garantir que a região mantenha a sua competitividade em crescendo. Tive o gosto de ouvir que, por exemplo, num dossiê que era um dossiê bastante complexo, que era o dossiê da Sociedade de Reabilitação Urbana, existe um ambiente muito positivo em volta do trabalho que está a ser realizado pela nova direção da Sociedade de Reabilitação Urbana. Julgo que nessa particular o Ministro Jorge Moreira da Silva, o Sr. Presidente da Câmara de Porto, estão de parabéns por terem conseguido encontrar uma solução que é uma solução útil para a região e para uma das bandeiras fundamentais, que é a reabilitação urbana. E hoje de tarde tenciono ter a oportunidade de falar com o Sr. Bispo sobre matérias sociais desta região, que, como sabem, eu conheço particularmente bem. Sobre a cidade do Porto em particular, também tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Presidente da Câmara do Porto que o PSD não esquece o património histórico e político que tem nos últimos anos nesta cidade, pela pessoa do Dr. Rui Rio, que liderou a cidade, juntamente com um projeto do Partido Social Democrata que afirmou o Porto positivamente e que agora, o Sr. Presidente da Câmara, tem procurado não só valorizar esse projeto, mas também dar-lhe outras dimensões e procurar colocar-lhe o seu cunho pessoal e a sua estratégia, que tem valorizado, na minha opinião, a estratégia que nos últimos anos foi realizada na cidade. É a oposição na Câmara, apesar disso, acha que tem sido feito um bom trabalho pelo Dr. Rui Moreira nestes primeiros meses de Câmara do Porto? Sabe que o PSD não é oposição, o PSD é um partido que gosta de estar ao lado das soluções. Nós não temos uma focalização negativa da nossa missão pública. Aliás, permitam-me que eu lhes diga, isto vai muito ao encontro daquilo que ontem o Conselho de Estado deixou como recomendação às forças vivas do país e aos partidos políticos. Não haverá melhor exemplo do que o que estamos aqui a viver hoje. O comunicado do Conselho de Estado está hoje consolidado neste encontro. Partidos políticos, autarquias e sociedade civil juntos a conversar sobre matérias que são do interesse dos cidadãos. É isto que ontem o Sr. Presidente da República e os senhores conselheiros deixaram como recomendação. Hoje o PSD está a cumprir na íntegra aquilo que ontem o Conselho de Estado deixou. E, portanto, o PSD nunca se coloca numa posição negativista, porque coloca sempre do lado das soluções, não do lado dos problemas. E quero dizer que interpretámos ontem aquele comunicado do Conselho de Estado, como sempre temos feito ao longo deste tempo que temos levado a ação política à frente do país, com grande sentido de responsabilidade. E o PSD hoje está a praticar aquilo que ontem foi recomendado e deixa em aberto permanentemente todos os canais de diálogo com a sociedade portuguesa, como prova a minha presença hoje. Não é pelo PSD que não há entendimento entre as forças políticas, é isso que está a querer dizer? Julgo que nunca existiu dúvidas sobre isso. O PSD foi sempre um partido de diálogo institucional, procurou sempre com os outros partidos, e particularmente com o Partido Socialista, encontrar pontos de convergência e pontos de consenso, e com a sociedade portuguesa mantém permanentemente com os parceiros sociais, com os diferentes agentes políticos e agentes institucionais da sociedade portuguesa, nomeadamente com o poder local e com os representantes da sociedade civil e da atividade económica, uma relação de diálogo e de proximidade. Julgo que não há sinal mais positivo e mais concreto de que se está a cumprir hoje, aqui, nesta sala, neste encontro, nesta reunião de trabalho e na agenda pública que eu tenho hoje nesta região, o apelo
que o Sr. Presidente da É República possível deixou. ter esse diálogo construtivo e que esse diálogo tenha efetivamente frutos? É possível na atual conjuntura do país? Eu acredito que sim. Mais do que ser possível, acho que é desejável. O país atravessou uma fase muito difícil nos 3 primeiros anos deste governo, por estratégia, por determinação do governo e por uma forte determinação do povo português, conseguiu-se fechar um dos programas mais difíceis de ajustamento de um país. Conseguiu-se fazer isso com paz social, com diálogo social. Este governo privilegiou sempre o diálogo social e o Partido Social Democrata também. E, portanto, estamos numa nova etapa, uma etapa em que se fala de crescimento económico, diminuição do desemprego, crescimento do emprego, exportações e esperança. E, portanto, existem responsabilidades acrescidas para todos os partidos políticos em Portugal para se colocarem do lado das soluções e do lado dos consensos e não do lado dos problemas. É sugerida uma voz mais ativa de Portugal na Europa e uma gestão melhor dos fundos comunitários. Entende que isto é um recado que ia dizer que a voz de Portugal na Europa tem sido frágil? Não. Eu entendo as preocupações do comunicado de uma outra maneira. Os fundos comunitários, o próximo quadro comunitário de apoio, terão que ser colocados à disposição de uma estratégia de competitividade da nossa economia. Mais de construir infraestruturas, que foi aquilo que aconteceu nos primeiros 4 quadros comunitários, valorizar a competitividade da nossa economia, das nossas empresas e, com isso, favorecer a criação de emprego e combater o desemprego. E não pode haver margens para falhas, nem pode haver margens para erros. Em segundo lugar, o Partido Social Democrata e o Governo e o país devem ter uma voz mais ativa no plano europeu. Como sabem, foi noticiado ontem que um português, um eurodeputado do Partido Social Democrata, tinha sido eleito, o deputado José Manuel Fernandes, tinha sido eleito como coordenador da Comissão de Assuntos Orçamentais. É um dos postos mais elevados do Parlamento Europeu, de maior relevância política para toda a estratégia da ação política europeia e, portanto, deve merecer de todos nós um reconhecimento da importância deste gesto. Mas julgo que há muitas mais notícias positivas relativamente a escolhas de portugueses para postos-chave, por exemplo, no âmbito do Parlamento Europeu e do Partido Popular Europeu. Eu hoje tive uma conversa de manhã com o Dr. Paulo Rangel, que me comunicou um conjunto de factos altamente encorajadores do reforço do papel dos eurodeputados do Partido Social Democrata no âmbito do PPE e no âmbito do Parlamento Europeu, quer em sentido interno do Parlamento Europeu, quer nas relações externas do Parlamento Europeu e da Europa com outros continentes e com outros países estruturais das relações internacionais, em que o PSD e o Partido Popular Europeu, através de eurodeputados do PSD, estão na primeira linha desse trabalho. Será publicado oportunamente toda essa informação e terão a oportunidade de reconhecer que o papel de Portugal, através dos seus eurodeputados e através dos eurodeputados do PSD, sai reforçado em todo este trabalho. Sr. Marco António, em relação ao comunicado, pelo menos isto é o que vem no Diário Notícias de hoje, que o conceito e a expressão que estava em primeiro lugar no comunicado falava em entendimentos interpartidários e que isso depois foi alterado e passou a haver então apenas a outra parte do apelo ao diálogo construtivo. Isto não significa, não é a demonstração da dificuldade que existe entre os partidos de se entenderem? Eu julgo que sim. Não tenho a mínima dúvida disso. Não quero especular sobre isso. Não quero especular sobre o que estava no comunicado e deixou de estar. Eu julgo que existe uma dificuldade dos partidos se entenderem. Se fosse fácil esse entendimento, já teria acontecido. Reparem que o último entendimento que se obteve com o Partido Socialista foi relativamente ao diploma do IRC, e isso resultou muito do papel ativo que os parceiros sociais tiveram. Se bem se recordam, os parceiros sociais desempenharam um papel determinante de, permitam uma expressão, se calhar é abusiva, mas é aquela que eu sinto, de convencer o Partido Socialista a ser sensível à necessidade de um compromisso na matéria do IRC. E julgo que não foi de todo indiferente o papel que os parceiros sociais aí exerceram para que o Partido Socialista passasse uma posição de não estar disponível para qualquer entendimento para uma posição de abertura a um entendimento. Mas então não é se o PSD, também mas então se o PSD fez... dos partidos que apoiam o governo. Os parceiros sociais e o PS também tentam convencer o governo a aumentar o salário mínimo nacional. Por exemplo, pelos vistos aí já não são tão eficazes.
Eu julgo que esse processo está em curso, devemos aguardar o seu curso. Aquilo que me perguntaram e que eu respondi, e mantenho a resposta, é se existe ou não existe dificuldade de entendimento interpartidário. Existe. Responsabilidade de quem? Se o PSD faz o seu trabalho, a responsabilidade do PS? Sabe que não me ficará bem atribuir essa responsabilidade ao PS e muito menos se pretendo obter um clima favorável, fazê-lo. E, portanto, julgo que todos temos que contribuir decisivamente para que esse entendimento aconteça. O apelo que eu deixo e que tenho deixado sempre é que ele possa acontecer. Da nossa parte existe uma total disponibilidade para nos sentarmos com o Partido Socialista para estabelecer o máximo de entendimentos possível sobre matérias que são de relevância para o país. Sobre o papel dos parceiros sociais, eu acho que é insubstituível. O Governo tem valorizado o diálogo social, não só porque se conseguiu um acordo importante no ano 2012 no âmbito da concertação social, mas porque sempre que há matérias sensíveis para o país, os parceiros sociais têm estado permanentemente, mesmo pela crítica, à altura das suas responsabilidades. Têm sido agentes ativos na valorização do diálogo e o Governo também. E, portanto, mas não só os parceiros sociais em sentido estrito, o poder local e, particularmente, se me permitem, os agentes da economia social. Eu fui, enquanto membro do Governo, ativista dessa relação de confiança, que julgo que é pública e que resultou na assinatura de vários acordos, entre a CNIS, as misericórdias, as mutualidades com o Governo e que foram determinantes para o bem-estar de muitos portugueses que precisavam e careciam da atenção social do Estado. Já agora, ainda em relação ao comunicado, ele é omisso relativamente à proposta do PS para renegociar a dívida. Perguntava-lhe qual é a sua posição relativamente a isso. Como sabe, o PSD sobre essa matéria manteve sempre uma posição muito clara. Nós entendemos que o modelo e a forma como o Partido Socialista apresenta a questão não tem execuibilidade prática nos próximos anos. O caminho que é preciso fazer para se atingir um patamar institucional na União Europeia que torne possível uma solução dessa natureza ainda demorará muitos anos a poder concretizar-se. O que nós temos feito e temos apoiado é a ação que o Governo teve, que em 2012 e 2013 conseguiu renegociar os empréstimos que a Troika tinha feito com Portugal, baixando a taxa média para metade do valor que estava a ser cobrado ao país e prolongando o prazo médio de pagamento dessa dívida, desses empréstimos, para o dobro do tempo que estava previsto. E, portanto, o Governo conseguiu, por essa ação, mais de 40 mil milhões de euros de poupança para o Estado português, no período de todo o tempo em que da maturidade desses empréstimos e, portanto, aquilo que aconteceu foi que o Governo obteve uma renegociação favorável para os interesses nacionais, mas fê-lo, e hoje pode-se falar disso de uma forma mais aberta e mais frontal, na serenidade e na descrição das negociações que tinham que ser estabelecidas e não na praça pública aos berros, que seguramente não é aí que se obtém os melhores resultados. E, portanto, a nossa posição é muito clara sobre essa matéria. Ainda sobre a sua presença aqui e aquilo que nos dizia há pouco do PSD, não ser oposição, mas pretender ser solução, poderá estar aqui a iniciar-se um caminho para um eventual apoio do PSD a uma recandidatura do Dr. Rui Moreira, como independente, como ele já avisou, mas para um apoio do PSD numas próximas autárquicas ao Dr. Rui Moreira? Sabe que eu não lhe vou responder a isso diretamente só por uma razão muito simples. Seria transformar um ato benigno e saudável numa coisa mesquinha e pequenina. E eu julgo que o que está hoje aqui a acontecer é muito superior ao mero jogo político-partidário. É a concretização daquilo que ontem o Conselho de Estado deixou como recomendação e o PSD está a dar o exemplo, a Câmara do Porto e a Associação Comercial do Porto estão a dar o exemplo que é possível na sociedade portuguesa construir-se pontes, trabalhar-se em soluções de forma positiva, amigável e, acima de tudo, focar-nos nas soluções que são precisas encontrar para muitos problemas. Muito obrigado.